Obrigada, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Vou começar então para não ultrapassar esse meu tempo. Eu preparei um slide aqui, eu vou passar meio correndo, mas se alguém tiver interesse, depois eu posso compartilhar. É importante inserir o Parque Augusta no contexto que a gente vive, né? A gente está falando de São Paulo, que é uma mega cidade, e a gente tem aí uma estatística de que até 2030, 81% da humanidade vai estar concentrada nas cidades, né, em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. E embora as cidades ocupam apenas 2% da superfície de todo o território, somos os consumidores de 75% dos recursos naturais e, consequentemente, os poluidores, né? Geramos 75% desses resíduos no mundo. Então, como que a gente pode girar cidades que supostamente são caóticas, né? Para isso a gente tem os planejadores e ferramentas necessárias para se poder fazer esse planejamento. E aí a gente tem a política de desenvolvimento urbano, que fala que é o conjunto de planos e ações que tem como objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade, com seu uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado, a fim de assegurar o bem-estar e a qualidade de vida dos seus habitantes. Então aqui a gente tem a primeira vez onde a qualidade de vida se mostra importante dentro desse contexto social. E uma das ferramentas que a gente também tem é o Plano Diretor Estratégico, e de acordo com os princípios do Plano Diretor Estratégico, eu escolhi o princípio 6º, porque ele tem a ver com a questão ambiental, onde o Parque Augusta se enquadra, né? Que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mais uma vez, essa palavra ecologicamente e equilibrado aparece nesse contexto. E o que é isso? É o direito sobre o patrimônio ambiental, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. Mais uma vez, a qualidade de vida aparece aqui como forma de melhoria da qualidade ambiental e bem-estar humano. Então isso já se pressupõe a sustentabilidade envolvida, porque não é só a preservação da qualidade ambiental, ela é a melhoria, ou seja, é mais além do que somente a preservação, né? Mas então, cadê o verde em São Paulo? A gente vê que de 1500 para hoje, né, em 500 anos, a gente praticamente acabou com todo o verde do estado de São Paulo, e a cidade se inclui nesse contexto também. Então, onde é que está essa melhoria? Como é que a gente pode fazer para ampliar essas áreas que estão desaparecendo de forma brusca? A gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que são 12 metros quadrados de área verde por habitante, né, em todo esse contexto territorial. E a gente tem uma notícia super ruim de que 2,6 metros quadrados é o que a gente tem em São Paulo. A gente tem outras fontes que dizem que são 5,6 metros quadrados de área verde por habitante, mas não chega nem ao mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? E isso ocasiona o quê? Qual é a importância das árvores nesse contexto urbano que a gente vive? Elas são as responsáveis por eliminar a poluição, né, da área. A gente tem aí que cada árvore, cada quilo de árvore, eu achei bem bonitinha essa ilustração, é responsável por eliminar 1,65 quilos de poluição. Claro que a gente está falando de árvores já adultas que já cumprem essa função, né, não de mudas ainda pequena plantada. Então, além de melhorar a poluição, ela também trabalha com a questão de evitar o que a gente está vivendo aqui em São Paulo nesse momento, que é uma grande crise hídrica, né? Porque se a gente impermeabiliza o solo, as águas das chuvas não podem alcançar o lençol freático e a árvore não pode cumprir a sua função, que é justamente de tirar essa água do solo e evaporar, né, em forma de chuva. Ou seja, a gente está rompendo esse ciclo natural que a gente precisa dele para sobreviver, né? Aí eu trago um pouquinho esse lance para o contexto pessoal, que a gente só conhece aquilo que a gente preserva. Hoje vocês estão aqui porque tem um debate acontecendo sobre o Parque Augusta. Eu imagino que todos estejam interessados no tema. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de conhecer o parque, mas eu tive, e foi por isso que eu me envolvi com essa causa.
Só trazendo o contexto de como eu me envolvi nessa causa. Eu cheguei em São Paulo em dezembro de 2013 e fui convidada para dar uma palestra sobre a dissertação do meu mestrado, que é a viabilidade de uma cidade sustentável, no Fórum Social de São Paulo. E foi lá que eu conheci pela primeira vez o Parque Augusta. A gente fez uma árvore, ali dá para ver na foto, com desejos para São Paulo. E claro que eu desejei a sustentabilidade da área. E me falaram que iam ter a inauguração de um parque na cidade. Eu estava recém chegando da Amazônia e descobri que tinha um parque a ser inaugurado na cidade. Eu falei, nossa, que evolução, né? Estamos indo pelo caminho bom. E fui para a inauguração do parque. E descobri que o contexto não era realmente a de um parque como Ibirapuera ou como outros parques já legitimados como tal em São Paulo. Tinha toda uma problemática por trás, né? Conclusão. Tem muito mais para falar, mas depois eu posso compartilhar aí com vocês que a sustentabilidade de uma árvore, se a gente está falando desse contexto ambiental, assim como a sustentabilidade de uma árvore, ela se dá nas raízes. As raízes de uma cidade somos nós, somos os cidadãos. E se a gente não questiona o direito à cidade, se a gente não pergunta e não entende que a gente está indo para uma levada completamente capitalista, sem entender todo esse contexto que a gente vive, a gente não pode reclamar desse sistema caótico que a gente mesmo criou. Eu vou agradecendo aqui, mas enfim, tem muita coisa. O Guto vai poder falar depois da questão do movimento Organiza o Parque Augusta como tal. Boa noite.